Qual a diferença de você ter uma marcenaria que lucra para uma marcenaria que fatura? É esse o tema da nossa live de hoje e seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do meu canal. Eu sou o Vitor Hugo Rebelato, sou marceneiro e dono de marcenaria há mais de 15 anos e aqui nesse perfil eu sempre ajudo você, dono de marcenaria, a lucrar 2 vezes mais com a sua marcenaria. Então seja bem-vindo mais a um vídeo. E essa semana nós estamos com a Semana Sua Marcenaria no Lucro, ao vivo, quer dizer, no ar. Hoje eu estou fazendo uma live que vou responder dúvidas, tirar dúvidas, apresentar respostas aí para essa semana que o pessoal está assistindo as lives. Se você não assistiu ainda, as lives, os vídeos estão no link na minha bio. Você pode acessar o meu Instagram aqui, ó, tem o site ali, tem o site para você acessar, assistir as aulas. E eu já estou com a primeira aula no ar. Estou mostrando os erros que você deve evitar de cometer na sua marcenaria que te impede de ter uma marcenaria que lucra. Só que durante essas aulas, muitas pessoas fizeram algumas perguntas para mim, né? Sobre questão de lucro, de faturamento, minha marcenaria assim e tal. E eu anotei algumas coisas aqui e eu acho que vai ser muito bom para vocês acrescentar com esse conteúdo. Então seja muito bem-vindo. Deixa eu só ver aqui se meu áudio está funcionando. Deixa eu conferir aqui. Anotei algumas coisas aqui e eu acho que vai ser ótimo, está funcionando. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que você queira fazer para mim durante essa live, pode mandar aí para mim, ó, tem um campo para fazer um comentário aqui, pode deixar a sua curtida aqui para a gente ir conversando e bater um papo. Lembrando que essas lives elas são patrocinadas pela UD, que é a revendedora Sermag. Então se você quiser algum item de qualidade para sua marcenaria, dobradiça, corrediça, acessórios de montagem, né, perfis de alumínios, perfis de montagem são excelentes qualidades, com durabilidade, com a UD, né? Eles são patrocinadores do canal e dessa semana especial que nós estamos tendo com esse evento. Então vocês podem também dar o apoio lá para a UD. E o que nós vamos falar hoje? Sobre essa questão de lucro versus faturamento, Vitor. Eu quero conversar com você, marceneiro, justamente sobre essa grande dúvida e grande pergunta que muitas pessoas até entendem o que é um lucro e o que é um faturamento. Mas no final das contas elas confundem isso quando elas querem agregar na sua produção, na sua marcenaria. Como assim, Vitor? Olha só, até vou abrir aqui as aulas que estão disponíveis para ver os comentários. Eu recebi mais de 50 comentários nessa semana, da semana Sua Marcenaria no Lucro, e eu fiquei bem, como eu posso dizer assim, empolgado com as mensagens que vocês mandaram. Só que eu achei até um pouco meio assustador a quantidade de pessoas mandando mensagens dizendo que estão com dificuldades na marcenaria, com problemas, querendo desistir. Tem um marceneiro que falou que teve 48 funcionários na marcenaria e está trabalhando de segunda a segunda. Eu fiquei bem assustado com a quantidade de mensagens que eu recebi desse tipo. Por isso que eu quero mostrar para vocês, marceneiros, a grande diferença que é você ter uma marcenaria que dá lucro. Não só tem faturamento. E essa é uma das grandes confusões que às vezes as pessoas assistem aí vídeos na internet de pessoa faturando milhões, veem outras empresas tendo vários faturamentos milionários e elas ficam empolgadas, querendo que, minha marcenaria tem que faturar isso. Mas não, a gente precisa entender por que minha marcenaria está faturando isso, quanto ela pode faturar e por que às vezes eu tenho que abaixar ou diminuir o faturamento da minha empresa para eu ter lucro. Como assim, Vitor? Baixar o faturamento? É verdade. Sabe por quê? Primeira coisa, lucro. O que é lucro? Lucro na empresa é tudo aquilo que sobra depois de eu realizar todas as vendas, todos os custos, todos os pagamentos, tudo que sobrou na minha empresa é lucro. Paguei funcionário, paguei luz, paguei imposto, paguei manutenção de máquina, paguei todos os fornecedores, paguei tudo. O que sobrou disso é lucro. Faturamento é tudo o que você vendeu. Simples. Tudo que você vendeu, tudo que você pagou para as pessoas, pagou, né, o que você recebeu, né, de dinheiro, ou seja, você vendeu o móvel, você recebeu o dinheiro, é faturamento. É o faturamento bruto que chama. Então tudo que você fez de venda, entrou dinheiro na sua marcenaria, é faturamento. Então, por exemplo, você faturou 1 milhão no ano. Ótimo, isso é o faturamento. Agora, a partir desse número, que nós precisamos entender quanto que nossa marcenaria tem de lucro, quanto ela pode ter de lucro e melhor, ou pior nos casos, né? Por que ela não está dando lucro? Ou como eu posso aumentar isso? Foi assim que eu descobri esses métodos que eu estou ensinando essa semana para vocês. Quem assistiu a primeira aula aí, dá um joinha se já assistiu a primeira aula da Semana Marcenaria no Lucro.
Eu mostrei lá 3 erros. Eu não vou falar aqui de novo, né? Porque já está lá gravado. Se você quiser, você pode assistir depois que sair dessa live aqui. Os 3 erros que eu cometia que estavam me impedindo de ter lucro. Mas uma das coisas que eu não entendia é que eu não conseguia controlar a minha empresa para ela ter lucro. Tinha um faturamento alto, eu faturava bastante, mas não sobrava dinheiro. Como assim? Trabalhava, vendia um monte de coisa. Às vezes tinha meses que não tinha venda, tudo mais, mas no final do ano as contas batiam, né? Fazia um monte de venda e aí fechava aquela loucura no final do ano, beleza, faturou. Só que aí esse faturamento não batia as contas, porque eu faturei bastante, mas chegava no final do ano e não tinha dinheiro. E aí que eu comecei a estudar e implementar os métodos da minha marcenaria para eu poder ter lucro. Tanto que na segunda aula que eu vou lançar amanhã, eu vou mostrar os métodos que eu utilizo, que outras marcenarias utilizam, para poder fazer que sua marcenaria tenha lucro. E o melhor de tudo é você perceber que a sua marcenaria ela pode ter lucro. E ter mais lucro. Porque muitos vieram me dizer assim, ó, mandaram mensagem lá dizendo para mim, Vitor, legal, eu tenho um certo lucro na minha marcenaria, mas eu quero descobrir algo que melhore. Ótimo, essa é a ideia. Se você não está tendo lucro, então a gente tem que fazer uma repaginada, talvez fazer uma mudança meio grande. Agora, se você já está tendo lucro, você já está indo aí controlando, coordenando a sua marcenaria e você quer melhorar isso, aí que você vai ter um passo a mais, que é o lucrar 2 vezes mais. Tem gente que saía das dívidas, de não ter lucro nenhum. Teve muitos alunos meus que tinham nenhum lucro praticamente, só dívida, e eles conseguiram lucrar e mais ainda. E pior, teve um aluno meu que ele nem sabia quanto ele estava faturando no ano. Você sabe quanto você está faturando no ano? Assim, na ponta do lápis, olha, se eu perguntar agora para você aí, ó, quanto que está faturando a sua empresa? Você sabe me dizer? Não precisa falar aí, não precisa comentar não. Mas você sabe me dizer na ponta da língua, olha, no ano passado faturou tantos mil. Você sabe dizer? Se você não sabe, já está aí um ponto de por que você não está tendo lucro. Porque você não sabe quanto de lucro você está tirando desse faturamento. Então é extremamente importante você saber diferenciar isso e separar eles muito bem. Porque é do faturamento que vem o lucro. Mas não é do faturamento que você vai tirar lucro. Olha só como é que parece, meu Deus, que isso, Vitor? Olha só, vamos com calma. Você fatura, você entende quanto fatura, para você entender quanto você está lucrando. Mas não é a quantidade de faturamento que vai fazer você lucrar. É assim o quanto você está entendendo que você está tirando disso. Porque já aconteceu de ver marcenarias faturando 1.200.000, R$ 1.200.000 e não ter lucro. Como assim? O cara faturar 1.200.000. E é matemática básica. É muito simples de você achar isso. Eu vou ainda te mostrar hoje como que você vai encontrar isso na sua marcenaria. Só que, olha só, marceneiros. Você que é administrador da marcenaria, você é dono de marcenaria, você tem que entender que o lucro, o faturamento, ele é o termômetro da sua empresa. Ele está dizendo quanto você está gastando ou quanto você está recebendo ou não. Por isso que é muito bom você saber o quanto está faturando. Você vai lá e consegue fazer um controle. Olha, faturei 1 milhão esse ano e aí eu gastei 60 mil. Ótimo, ó, 70, 80, 90, 100, 40 mil reais eu tirei de lucro. Lembra? Faturamento, paguei todas as contas, todos os fornecedores, todos os funcionários, todos os IPTUs, todos os impostos, água, luz, tudo, internet, meu Prolabore, tudo, e ainda sobrou 40 mil reais. Olha só, agora eu entendi que minha marcenaria deu lucro, eu consegui separar. Então é bem simples você fazer isso. Só que não é tão simples assim quando a gente faz isso e vê que lá no final do ano, olha, faturei 1 milhão e quando eu vou ver, cadê o lucro? 5, 10 mil reais? Como é que você lá trabalhou o ano inteiro para faturar 1 milhão de reais para tirar 10, 15 mil reais de lucro limpo? Mas, Vitor, eu consegui comprar minha comida para casa. Eu consegui comprar um carro novo. Eu consegui fazer uma viagem. Eu estou tocando minha marcenaria. Eu estou pagando os meus materiais. O que está acontecendo? Você não está se organizando e separando as contas para você poder sobreviver e crescer. E esse é o maior perigo que existe. Você achar que todo o dinheiro que entra, ele é lucro. E isso acontece às vezes. O cliente pagou lá 50 mil reais no móvel. Aí você vai lá, 50 mil reais, vai lá, paga o fornecedor, 20, 30 mil, pagou o fornecedor, o resto, torra. Compra carro, faz viagem, faz isso, aquilo, pega o dinheiro que entrou e gasta tudo.
E aí você não consegue crescer sua empresa. Porque quando você vai colocar na ponta do lápis, aí você vai lá colocar um faturamento disso, daquilo, aquilo, e vai ver, meu cara, entrou R$1 milhão, mas eu gastei 955 mil. Gastei lá 990 mil. Cadê o dinheiro? Porque você foi gastando sem ter um controle. Por isso que é extremamente importante nós termos uma marcenaria organizada, nós estarmos na administração dela, coordenando ela e controlando. É como um carro. Nós precisamos estar cientes, muito bem acordados, para nós estarmos na direção. Se a gente estiver sonolento, ou simplesmente a gente está ali, eu acho que assim tá bom, eu acho que não preciso da cinto de segurança, eu acho que o ponteiro da gasolina está apitando, mas dá para tocar aí mais um pouco. Se você está deixando, empurrando com a barriga, depois eu arrumo, depois eu estudo minha marcenaria, depois eu controlo, uma hora vai dar certo. Ser dono de empresa no Brasil é difícil. É assim mesmo. Se você está com esse pensamento, você nunca vai conseguir ter uma marcenaria que dá lucro. Porque você não está tendo um pensamento de um dono de marcenaria, de um empresário. Você está tendo um pensamento de um funcionário. E nada contra isso. Só que o funcionário, ele não está preocupado com todos os mecanismos de uma empresa. O funcionário está ali preocupado em ir, chegar no horário, executar o serviço dele e voltar para casa e receber o salário dele. Essa é a função dele. Ele vai lá e executar o serviço. Alguns, a gente sabe que tem alguns que não executam essa função. Mas aqueles bons funcionários que vão lá e trabalham, ótimo. Mas se você está com esse pensamento de que você tem que ir lá, só trabalhar e resolver problema, pepino e voltar para casa, você não está tendo um pensamento de dono de marcenaria ou de empresário. Precisamos ter esse pensamento de querer estar na administração da empresa, controlar todas as funções que a nossa marcenaria tem. Atender cliente, fazer orçamento, atender fornecedor, entrega de móveis, receber os materiais, controlar o financeiro da empresa, controlar o estoque. Tem várias coisas que nós temos que fazer. E se nossa marcenaria não está dando lucro, se a nossa marcenaria, se nós não sabemos quanto ela está faturando, muito menos quanto ela está tendo de lucro ou não está tendo lucro, nossa marcenaria sempre vai ficar estagnada, parada, travada. E a gente nunca vai conseguir crescer ou aumentar ou melhorar ela. E aí a gente sempre tem aquela sensação, não sei se você já passou por isso, de estar trabalhando, trabalha até 7, 8 horas da noite, chega em casa cansado, trabalha de segunda a segunda, e aí nunca tá satisfeito, nunca tá bom, nunca tem dinheiro em caixa. Sempre está trabalhando, mas nunca vê resultado. Porque às vezes alguma coisa dentro da nossa marcenaria, do nosso dia a dia, a gente está deixando passar batido. E como eu falei na primeira aula da Semana Marcenaria no Lucro, eu mostro um desses 3 erros que vão te ajudar a evitar de você perder ou deixar de ter lucro na sua marcenaria. E hoje aqui eu quero mostrar para vocês, e estou mostrando como é importante nós termos uma marcenaria que dá lucro. Boa noite, Neris. Boa noite, pessoal. Todo mundo está conectado aí, ó. Essa é uma live especial. Olha, não estou falando de você, hein? Mas se você se identificou, é porque isso acontecia com a minha marcenaria. Por isso que eu gosto de falar com vocês com toda sinceridade. Porque isso aconteceu comigo. Eu tenho 19 anos de marcenaria com meus pais. Estou na administração há alguns anos aqui. Mas sempre quando acontecia alguma coisa na marcenaria, afetava diretamente a mim. Eu via meu pai fazendo o orçamento lá 10, 11 horas da noite. Depois eu ia fazer a mesma coisa. E aí? Como é que ia ser a minha marcenaria? E aí tinha meses que a gente faturava um monte. E aí, vendi um monte, vendi um apartamento, a gente vendeu um apartamento completo lá, de alto padrão. Beleza, faturou um monte. Aí depois quando foi ver lá 2, 3 meses depois, cadê o dinheiro? Já estava desesperado querendo fazer empréstimo e financiamento de novo para poder ter dinheiro para a empresa. Era sempre esse ciclo. E até lá na primeira aula eu mostrei a bola de neve do marceneiro. Não sei se alguém viu, se alguém aqui já viu essa aula, dá o joinha aí, ó. Me fala aí, ó, gostou da primeira aula? Porque lá eu mostrei a bola de neve do marceneiro. Aquilo lá não é uma coisa que eu inventei. Aquilo lá é minha vida, era a minha realidade. E é engraçado como que muitos marceneiros estão se identificando com isso. Porque é o que acontece. A gente acaba entrando numa bola de neve e não consegue sair. Parece aquele ratinho rodando naquela ratoeirinha lá que ele fica correndo, né? O hamster. E fica correndo e parado e não sai do lugar. Eu me senti assim. Com vontade de desistir várias vezes da marcenaria porque não via resultado. Por isso que estou aqui querendo muito, muito ajudar vocês. Além da aula gravada que eu já deixei para vocês, ainda estou fazendo essa live aqui de bônus para entregar mais conteúdo para vocês, para ajudar cada vez mais. Boa noite. Quem entrou aí, ó? Além do Neris, ó, o Fábio tá aí, ó. Fábio, eu vi o comentário do Fábio, a Janete também, vi os comentários de vocês lá. Obrigado por estar participando. Amanhã vai sair a segunda aula, hein?
Se vocês não assistiram a primeira, quem não assistiu, assiste lá, porque depois, ó, só vai ficar até domingo as aulas gravadas, hein, pessoal? Isaac, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Legal que vocês estão aí com nós. Quem tá curtindo a live, ó, pessoal dando coraçãozinho aqui, ó, vai curtindo essa live. Quem não me segue ainda, vai me seguindo aqui no Instagram, que eu sempre tô trazendo conteúdo novo para vocês. Só que aí, ó, surge uma pergunta. Ah, Vitor, mas eu estou conseguindo pegar minhas contas, eu consigo sobreviver, eu não preciso de 40% de lucro para minha empresa crescer. Olha, legal. Talvez você não precise tanto assim de lucro. Mas uma marcenaria, ela não depende de você sobreviver. E o que eu falo aqui para vocês, se você está aqui assistindo esse conteúdo, esse vídeo, talvez assistir gravado alguns dias depois, eu não vou vir aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu vou aqui trazer a realidade de nós sermos donos de empresa, empresários e donos de uma marcenaria. Nossa marcenaria, ela não pode sobreviver. Nós, como seres humanos, tem muita gente que está só sobrevivendo. Mas nós temos que viver, não sobreviver. Sobreviver é quem está lá numa cama de hospital, lá entubado, lá que está respirando com ar aqui, ó, que não consegue. Ele está sobrevivendo. Nós estamos vivendo. Nós temos uma vida, nós vamos comer, nós acordamos, nós dormimos, nós passeamos, nós compramos coisas, nós nos alegramos, nós assistimos um vídeo no YouTube, na internet, para nos alegrar. A marcenaria, ela tem que viver, não sobreviver. A sua marcenaria não pode estar ali naquela corda bamba. Ah, uma vez tem lucro, uma vez não tem. Uma vez tem vendas, uma vez não tem. Uma vez tem isso, uma vez não tem. Uma hora tem material, uma hora não tem. Sempre naquela gangorra, naquela corda bamba. Se sua marcenaria está sobrevivendo, se você está assim todos os dias, se você sente que está assim, sinto lhe informar, marceneiro. Mas você tem uma marcenaria que não dá lucro. Você tem uma marcenaria que está muito próxima de tomar uma rasteira, por assim dizer. Porque se acontecer, olha, eu estou sendo bem sincero mesmo, se acontecer novamente uma pandemia, como a gente passou agora, que quebrou com muitas e muitas empresas, uma possível guerra que a gente está vendo aí que está acontecendo em muitos lugares e que afeta a economia mundial, ou até mesmo essas guerras frias que eles chamam de economias mundiais, como afetou lá em 2014, quando quebrou os bancos americanos, quando teve aqueles problemas com a China e Estados Unidos, que afetam diretamente o dólar e o material mundial, o que você acha que uma marcenaria que está naquele vai, sobe, desce e nunca cresce, acontece? O que você acha que acontece com uma marcenaria dessa? Ah, não, dá problema aí, eu consigo sobreviver. Vai para cima, bomba. Não, quebra, vai para baixo. Foi por isso que muitas marcenarias, muitas empresas, eu vi marcenarias aqui na minha cidade quebrando durante a pandemia, porque quebrou muita empresa, porque não foi fácil sobreviver. Nós também passamos por uns perrengues muito difíceis, mas graças a Deus a gente conseguiu sobreviver. E eu tenho certeza que se você está aqui, passou por isso, também sobreviveu a esse período. Esse foi um período de sobreviver, o período de dificuldade. Agora, se você está sobrevivendo numa época que é normal, tem empresas aí que estão faturando milhões, tem marcenarias que estão faturando um monte de dinheiro, estão lucrando um monte, e você sentindo que, meu Deus, por que aquela marcenaria lucra e eu não? É porque alguma coisa você não sabe que ele sabe. E é isso que eu sempre procurei saber. Eu sempre fui atrás. Por que tem 20 e poucas marcenarias aqui dentro da minha cidade, vendem pra caramba, lucram pra caramba, o cara fazia viagem todo ano pro exterior, pra Europa, e eu aqui não conseguia nem trocar de carro. Pagava aluguel porque eu não tinha dinheiro para construir minha casa. O que estava de errado? Aí eu fui estudar e entender. Por isso, marceneiro, se você quer um conselho, se você quiser aceitar um conselho de amigo para você, que é dono de administrador de marcenaria, eu me considero jovem ainda, não tenho idade para ter cabelo branco para poder dar conselho para pessoas mais velhas. E tem pessoas mais velhas do que eu, mas com todo o respeito do mundo. Se você quer aceitar um conselho meu, de uma pessoa que tem 31 anos, estude a sua marcenaria para ela não ficar empatada. É um conselho de amigo mesmo. Estude ela, entenda por que você está na situação. Não aceite ficar nisso. Por favor, não aceite ficar nessa bola de neve, nesse carro atolado, no atoleiro que você não vai para frente. Eu não aceitei isso. Quando eu comecei a estudar isso, 4, 5 anos atrás, que eu comecei a estudar, aplicar, errar, perdi muito dinheiro, a ponto de conseguir aplicar e começar a ter lucro na marcenaria, que sofri muito, eu consegui entender isso. Não é da noite para o dia. Demorei anos para fazer isso. Demorei anos para vir aqui na internet para trazer isso.
Não foi da noite pro dia, eu vou lá na internet fazer um vídeo 7h50 da noite de uma terça-feira que eu podia estar com a minha esposa assistindo uma sériezinha para ficar lá iludindo o marceneiro. Não é esse o meu objetivo. É ajudar vocês a também saírem disso. Porque eu sei que muitos passam por isso. Talvez não estejam passando por problemas. Não, talvez esteja com a marcenaria boa, legal. Mas eu tenho certeza que você quer crescer, você quer ter mais. E não é porque é ganância, mas é uma ganância boa. De nós termos uma marcenaria que dá lucro para nós podermos dar uma vida melhor para as pessoas que nós amamos. Ou você não quer dar uma vida boa para sua esposa, para os seus filhos, para sua namorada, para o seu namorado, para o seu esposo, para a família que você tanto ama, que você quer cuidar. Não é verdade? Nós queremos cuidar deles. Ou das pessoas que a gente tem ao nosso redor. Ou para nós mesmos. Poxa, quem é que não quer, pegar um final de semana, eu peguei um final de semana ali, minha esposa, fomos lá passar um final de semana numa casinha lá, isolada do mundo, assim, para esquecer tudo e tal, passamos um final de semana de boa, saí na sexta-feira, voltei a trabalhar, tô trabalhando essa semana, estava trabalhando hoje, e tô bem. Só que se você não tem uma marcenaria que dá lucro, se você vai todo dia para a marcenaria para resolver pepino, para ter dor de cabeça, para resolver problema, aí sim a gente quer desistir. Aí todo mundo, ninguém quer. Ninguém quer isso. Por isso que eu falo tanto e incentivo você, dono de marcenaria, estude sua marcenaria, entenda ela. E de você estar aqui, eu já estou te dando, já te dei ontem na primeira aula o mapa, já te dei o mapa dos erros. Te listei erros básicos que pareciam que fazem a gente chegar no lucro, mas a gente está com murro podre de faca. Muitas vezes eu fiz isso. Por isso que eu estou ajudando vocês a evitar isso. Vladimir assistiu a aula, show de bola. Lucas Hope, boa noite, seja bem-vindo. Pessoal que está aí, ó. Natalino, boa noite, tudo bom? Quem assistiu a primeira aula aí da semana Marceneiro do Lucro, dá um joinha aí pra mim ou curte essa live aqui, ó. Vai dando uns coraçãozinhos aí, ó. Pessoal dando foguinho, coração, pro pessoal ver esse conteúdo que é extremamente importante também para você entender isso. Como eu falei, pessoal, na primeira aula eu mostrei os erros que eu cometia. E a gente tem que parar de cometer erro para fazer o que é certo. Eu sempre falo, estude sua marcenaria, pare de cometer erros. Para que depois você consiga aplicar métodos. Eu criei métodos que funcionaram para mim. E eu sempre pensei, né? Será que isso é replicável? E aí foi o que aconteceu. Vocês até viram alguns vídeos de alguns marceneiros que aplicaram esses métodos. Então, é replicável. A gente tem que adaptar muitas vezes para a realidade de cada marcenaria. Só que aí que é o ponto. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, Neris, obrigado pela aula. Agora chegar para o Neris, você não está tendo dinheiro porque você não tem showroom. Você não está tendo dinheiro porque você não tem 10 funcionários. Você não tem dinheiro porque você não usa essa planilha aqui para você. Não adianta, cara. Não é isso que vai fazer a marcenaria ter lucro. É você entender ela e você usar métodos que façam funcionar no dia a dia, na prática, na realidade. Os métodos que eu utilizo aqui na minha marcenaria são os métodos que qualquer pessoa consegue utilizar. Só que eu fui pegando o que era realmente essencial. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, olha, você tem que usar o sistema de produção da Volkswagen para você produzir a sua marcenaria. Tem que automatizar toda ela. Olha o investimento milionário que você vai ter que fazer para você conseguir fazer isso. Não funciona. Então tem que ser método do cotidiano, que eu fui utilizando na minha marcenaria, que eu fui entendendo, fui aplicando, e toda vez eu vou melhorando e mudando. Tem dias que eu estou aqui na marcenaria e eu percebo, eu estou entendendo que o mercado moveleiro está mudando. Há feiras, há arquitetos, há projetistas, há influências do mercado alteram. Às vezes alteram as vendas, às vezes chega um cliente ali e ele não gostou do jeito que eu apresentei o projeto para ele. Eu tenho que mudar o meu método. E eu vou melhorando e vou passando isso para vocês. Certo? Por isso eu quero te passar aqui, Eu fiz uma pergunta antes, quem não estava assistindo, eu vou refazer. Você sabe falar na ponta da sua língua o faturamento que você teve no último ano da sua marcenaria? Ou pelo menos dos últimos 3 anos? Se você tem a marcenaria 3 anos? Não precisa responder aqui. Mas você saberia falar isso na ponta da língua? Se você não consegue, primeira coisa que você tem que fazer, e já vai te preparar para a próxima aula, pega os últimos 3 meses, olha, nós estamos em maio, dá para pegar de janeiro, tá, marceneiro? Janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. Faça o faturamento bruto da sua marcenaria. Para você entender quanto você está faturando esse ano. Muitos perguntaram, até eu respondi um stories aí essa semana. Vitor, qual é a meta boa de faturamento para uma marcenaria? Como é que eu vou saber
qual é o método de faturamento boa para uma marcenaria que eu não conheço. Mas como é que eu posso resumir isso? Eu falei o seguinte, para você ter uma meta de faturamento boa para sua marcenaria, eu me baseio pelos que os meus alunos, pela minha marcenaria e pelos meus alunos que eu tenho, que eu entendo quanto eles estão produzindo e como eles podem. Mas se você trabalha, você sozinho, e mais um marceneiro, que é o que eu trabalho aqui em 2 marceneiros aqui na marcenaria, o mínimo é 600 mil ao ano. E você tem que crescer isso até 800, 900 mil. Essa é a meta mínima. Só que quando você fala em meta, como é que eu vou bater uma meta mensal de faturamento? Você não é vendedor. Nós vendemos móveis, mas você não é vendedor para ficar batendo meta. Você não vai de porta em porta vendendo um produto. Você é uma fábrica. Você vende e produz. Então, às vezes, aquela meta de faturar 100 mil no mês, eu quero faturar 1.200.000. Eu quero faturar 100 mil no mês. Tu não vai fechar 100 mil no mês. Se você vender um móvel de 200 mil, tu já bateu a meta então de 2 meses, se for o caso. O objetivo é nós termos uma marcenaria que fature, tenha um faturamento, uma meta, claro, para você ter uma noção, mas que dê lucro. Não adianta nada você faturar 1.200.000 no ano e você foi lá e gastou 1.100.000. Não viu lucro nenhum. Ou, mas 100 mil, Vitor? Mas uma marcenaria que está faturando 1.200.000, pelo amor de Deus, né? No mínimo tem que ter uns 40% em cima disso. Lucro limpo. Por isso que eu já vou dar aqui, ó, duas dicas, 2 passos que você vai ter que você pode aplicar se você quer ter mais lucro na sua marcenaria. É já um spoiler que eu estou dando da segunda aula, que amanhã eu vou passar alguns métodos, mas já vou adiantar para vocês. Vocês que são os dedicados, vocês que são os que estão acompanhando, ó, o Neris que está assistindo a aula, comentando aí, ó, que bom que já está aí. Sei não? Eita, Neris, você tem que assistir a segunda aula, hein? Separa esse faturamento aí, ó. 2 passos. Primeiro passo, você tem que pagar mais barato no que você está comprando de material. Ah, Vitor, pô, isso aí é básico. Não, não é básico. Você precisa pagar mais barato nos materiais. Sabe, só para você ter noção, essa semana passada a gente foi comprar um pistão daqueles da Rafeli, e a gente foi comprar o preço. De comprar de um fornecedor era R$ 73, no outro era quase 20, 30 reais mais barato. O mesmo pistão. Pessoal, você tem que ter um mínimo de pesquisa e de organização para você se preparar para comprar um material barato. E eu não estou falando de você comprar material de baixa qualidade, é um material de excelente qualidade, que os materiais aqui, ó, de alta qualidade, alto padrão. Os meus materiais são os melhores de todos, porém eu pago extremamente barato. Só que eu conheço e encontrei fornecedores que me passam esses materiais com um bom preço. E melhor disso é que eu tenho uma marcenaria que dá lucro, né? Então o que eu faço? Eu faço um bom estoque. Eu vou lá e compro esse material de grande quantidade, vou lá e compro um monte de coisa e pago extremamente barato. Porque daí eu duro com esse material um bom tempo. Só que se você não tem dinheiro para comprar isso, eu tenho que pagar o fornecedor da chapa de MDF. A chapa de MDF é difícil a gente conseguir um preço, né? Se você pegar um pallet lá, beleza. Mas o preço é meio padrão. Mas nos acessórios que a gente utiliza, a gente consegue melhorar sim. Faz um mês agora, né? Que a gente compra cola granulada, aquela hot melt que chama, né? A gente foi lá comprar cola, tava precisando. A gente não comprava cola, só para vocês terem noção. Há 2 anos e meio a gente não comprava cola, de estoque que eu tinha. Comprei agora para mais 2 anos e meio. Se eu tivesse comprado aqui, a gente fez as contas, se eu tivesse comprado picado ou nos fornecedores básicos aqui, a mesma quantidade e em tempos, eu tinha gastado mais de 700 reais. 700 conto a mais eu tinha pago se eu tivesse comprado aqui. Mas como eu comprei um estoque para 2 anos e eu paguei à vista esse material e está aqui guardado, ele vai se diluir durante esse tempo todo. Não estraga, não enferruja porque a cola, não perde a qualidade. É excelente qualidade, eu utilizo uma marca alemã que eu nem lembro o nome agora, é uma marca lá, é uma marca lá alemã muito boa, nunca tive problema com ela, utilizo há bom tempo. Só que como eu consigo comprar e estocar isso, paguei barato. E aonde que eu vou tirar isso? Esses 700 reais vai para onde? Vai para o meu bolso, vai para mim passear, para mim viajar, para mim comprar um carro, para mim comprar uma viagem, fazer alguma coisa. É lucro. Economizei 700, poxa Vitor, mais 700 pila mais 700 agora, depois é mais 700 na corrediça, depois mais na dobradiça. E como eu falo, não é baixar a qualidade, é comprar com preço barato. Então às vezes fazer uma pesquisa boa aí, ó, de você conhecer os fornecedores, né? Você consegue achar esse material de qualidade. Eu até indico a Sermag,
que é os nossos fornecedores do canal. A UD vende os produtos dele, né? Já estou fazendo a barganha aqui, né, dos patrocinadores. As dobradiças, corrediças dele, alta qualidade. E, cara, preço bom, tá? O frete às vezes fica um pouco acima do preço, mas só que aí você pode comprar mais itens para o frete ficar barato. É o que eu faço. Só para você ter noção, eu sou de Brusque, Santa Catarina. Eu compro do Brasil inteiro. Tem muitos representantes do Rio Grande do Sul que eu compro. Do Nordeste já comprei. São Paulo. Eu não dependo de itens aqui de Santa Catarina ou da minha região. Tem alguns que são aqui de perto. Mas eu sempre vou atrás do mais longe possível. Tanto que a Raffaele, né, que a gente às vezes tem que ligar para eles, esperar eles importar da Alemanha, porque eles não têm aqui no Brasil. Eles importam um acessório de lá, vem para o Brasil, em 7 dias mais ou menos está aqui. Quando a gente utiliza. Excelente qualidade, com bom preço. Meu cliente gosta, eu gosto mais ainda porque estou ganhando dinheiro. Então, é muito importante você ter isso em mente. Baratear os seus acessórios, sua pesquisa, você saber. Às vezes a gente gasta um tempinho pesquisando, pessoal, mas esse tempo, ele é valioso. Ele vai nos dar dinheiro, ele nos dá lucro. Outra coisa, segunda dica, não perca tempo na rua. Programe seus atendimentos. Como assim, Vitor? Às vezes a gente acaba perdendo muito tempo fazendo coisas que a gente podia ter feito em outro horário ou ter se organizado melhor. Você não tem que atender um cliente. O cliente ligou para você, fez uma ligação, quer tirar uma medida, quer fazer um orçamento. Você vai lá atender esse cliente. Mas aí você vai lá e faz atendimento para o que está fazendo a marcenaria, vai atender ele. Aí volta para a marcenaria, aí liga outro cliente, vai para atender ele. Aí volta para a marcenaria e fica nesse ping-pong atendendo o cliente. Ai, Vitor, mas às vezes eu tenho que atender porque é um cliente bom. Eu sei, nós não podemos perder clientes. Mas a primeira regra, a regra de ouro para você, que você quer ter mais vendas, quer melhorar os seus clientes, quer melhorar suas vendas, e fica pensando que ter showroom é isso, que você tem que fazer um negócio de todo tamanho, que tem que chegar lá com um carro importado para impressionar seu cliente? Não. Primeira coisa, se você quer impressionar seu cliente, quer que ele feche com você, é você ter responsabilidade e organização. Duas coisas. Responsabilidade e organização. Se você é organizado, sabe o que você vai falar para ele? Olha, tal dia, tal hora eu vou te atender. Nesse horário, você comanda a negociação. Não você diz para ele, não, beleza, eu vou agora aí então, porque agora surgiu um tempinho. Às vezes surge, mas não faça isso. Porque você tá... Sabe o que ele está pensando? Na primeira coisa, liga um gatilho na mente do seu cliente, dizendo assim, está desesperado. Quem está desesperado, eles já ficam com suspeita, não passa confiança. Ou você já foi comprar carro, ou foi negociar alguma coisa, e você percebeu que a pessoa estava querendo vender. O vendedor de carro mesmo, né? Está lá meio desesperado, quer fechar a meta do mês de vender carro. Entrou o cabelo aqui. Quer fechar a venda do carro, e aí ele fica lá. Não, meu amigo, vamos fechar. Se você não sair daqui, ó, eu te dou o kit multimídia, eu te dou roda de liga leve, te dou o ar-condicionado de brinde, e não, vamos fechar, eu preciso fechar a meta. O cara fica desesperado. Você já fica naquela, não, então, não sei e tal. Então me dá mais um desconto. Pronto. Você pega pelo preço. A mesma coisa do teu cliente. Se ele te ligou e você vai desesperado lá para fechar projeto, para fazer atendimento, para fazer tudo atropelado. Não, amanhã eu já te passo. Olha, daqui um pouco eu te passo orçamento, faz tudo na hora. Você já perde a confiança dele. Ih, esse cara tá desesperado. Sabe o que eu vou pegar? No preço. Aí o que eu começo a fazer? Dá um descontinho aí e tal. Eu quero fazer muito com você, mas tá meio caro. Dá um desconto. Tá 15 mil, fechamos por 12. E aí ele percebe o seu desespero e às vezes você está desesperado porque você precisa e aí você acaba fechando com o valor abaixo do mercado e acaba perdendo o lucro. Porque você vai tirar de onde? Do material? Da corrediça, da dobradiça? Do MDF? O fornecedor não vai te dar desconto. Se o fornecedor está dando desconto, pode ter certeza que ele está te dando de um lado, mas está carcando a faca no outro. Então, muito importante você estar organizado com as suas agendas, definir um horário para você atender os clientes e não demonstrar esse desespero. Se ele te ligou, olha, inicia ali, comece a iniciar ali o comando da negociação. Olha, seu João, terça-feira, 2 horas, eu tenho tempo livre. Posso te atender esse horário? Beleza, não, pode ser e tal, eu tenho 4 horas, eu vou no médico, mas tu vim antes? Não, 2 horas eu tô aí. E aí você vai lá 2 horas, atende ele, tira a medida, faz o que tem que ser feito. E aí, demora muito para passar orçamento, olha, até na quinta-feira eu te passo o orçamento. Ou,
no máximo 15 dias. Então, quinta-feira que vem eu te passo o orçamento, te passo o projeto. Já dê a data, já dê o dia, já vai controlando, vai coordenando a negociação. Porque a hora que ele vier para te pedir um desconto, vai ser muito mais fácil de você controlar isso. Agora ele vem lá pedindo desconto, pedindo dinheiro, pedindo um monte de coisa. Ah, não sei, não sei. Não. Aí você diz, não, olha, seu João, não dá, esse é o meu preço e tudo mais. É o máximo que eu posso dar desse desconto. Mostre tranquilidade, segurança, passe essa confiança. Não importa se você é novo no mercado, se você está iniciando sua marcenaria, se você não tem um galpão gigantesco, se você não tem muito funcionário, se você não tem uma experiência e habilidade. Não importa o jeito que você faça os teus móveis. O que importa é você passar confiança para o seu cliente. Quando você passa essa confiança e ele sente essa confiança, sabe o que ele vai fazer? Ele, olha, teu preço até está mais caro, mas eu gostei de você. Gostei dos teus móveis, do teu atendimento, tu me passou confiança, é organizado e tudo mais. Ele fecha com você. Aí você não perde dinheiro. Aí você para de perder dinheiro, primeiro porque você se organizou e você começou a fazer boas vendas. Parece ser, meu Deus, Vitor, mas é muita coisa. Não. Às vezes é só um aperto de um parafuso. É só aquele parafuso da dobradiça que está meio folgado, que você aperta, ele já trava. E você já consegue ter uma marcenaria que lucra. Só que, para você ter uma marcenaria que lucra, você precisa aplicar os métodos. Você precisa estar seguindo eles. Porque não adianta nada você sair daqui dessa live e amanhã de manhã para sua marcenaria e fazer a mesma coisa que você faz sempre. Para nós termos mudanças, nós temos que fazer mudanças. Então, extremamente importante, marceneiro, dono de marcenaria, administrador, você que está me acompanhando, você que está assistindo às aulas da Semana Marcenaria no Lucro, para de fazer aqueles erros que eu falei. Já analisa a sua marcenaria, por favor, vá para a sua marcenaria e olha lá, o que eu posso fazer para evitar esses erros? Se você não está conseguindo, meu Deus, está difícil, manda para mim e pergunta. Vitor, eu não estou conseguindo aplicar, você pode me ajudar? Eu vou estar a semana inteira aqui, ó, disponível para responder todas as dúvidas. Porque eu tenho a marcenaria, tem um bichinho me incomodando aqui. Tenho minha marcenaria, eu estava trabalhando hoje o dia inteiro, eu às vezes não consigo responder. E eu tiro esses horários para poder ajudar vocês. E eu quero ajudar. Por isso, manda pergunta. Já vai aplicando, olha, chega lá na marcenaria, faz a mudança que tem que ser necessária. E amanhã, quando você assistir a segunda aula e você vê os métodos, já começa a ver como você pode aplicar isso na sua marcenaria. Como é que eu posso administrar isso? Como é que eu posso aplicar esse método aqui? Ó? Como é que eu posso me organizar para fazer isso? Para você conseguir ter uma marcenaria que dá lucro. Porque é possível. É isso que eu quero mostrar. Dá sim para ter uma marcenaria que lucra 2 vezes mais. Eu consegui, muitos marceneiros conseguiram, estão conseguindo, e eu quero que você também tenha esse objetivo, tenha esse resultado. Tá bom, meus amigos? Era isso que eu tinha para passar para vocês essa noite. Eu quero que vocês estejam antenados lá nos seus grupos do WhatsApp. Se você está no grupo, amanhã cedo, lá pelas 6, 6h30, vai sair a segunda aula, tá imperdível. É uma aula direta, não é cheia de enrolação, é uma aula mais curta, mas porém extremamente ao ponto, com todas as informações que você tem precisar. Eu espero o seu comentário lá, tem uma comunidade, é um comentários lá embaixo, né? Tem a aula em cima, rola um pouquinho para baixo, você pode colocar lá o seu comentário, o que você achou da aula, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma expectativa para a terceira aula que vai sair na sexta-feira, manda lá a sua pergunta, o seu comentário, que eu fico muito feliz. Estou tentando responder todo mundo, já passamos de 50 e poucos comentários, então eu estou muito feliz de vocês estarem participando e eu estou aqui disponível. E além da segunda aula, quinta-feira, 7 horas da manhã, eu vou estar com outra live e essa live vai ser polêmica, porque eu vou falar sobre vendas. E não, eu não vou ensinar a você a vender. O tema da live é por que fazer mais vendas mata com o lucro da sua marcenaria. Vou responder quinta-feira às 7 horas da manhã, tá bom? Mas o mais importante é vocês assistirem a aula amanhã, porque ela vai ser esclarecedora, tá bom, meus amigos? Muito boa noite, obrigado a todos. Neris, obrigado por estar acompanhando. Fábio, show de bola, que bom que você gostou. Amanhã estou... Lucas, obrigado por você estar acompanhando. É isso aí, esteja ligado lá no WhatsApp. Os stories também, às vezes eu vou colocar o link ali, né? Mas às vezes o pessoal não vê. O WhatsApp está notificando lá e tudo mais. Então, olha, semana inteira de conteúdo, hein, pessoal? Segunda-feira já saiu a primeira aula, hoje já tive live, amanhã a segunda aula, quinta-feira tem a live, sexta-feira vai ter a terceira e última aula e já estou preparando o conteúdo para a semana que vem, que vai estar imperdível.
Ok, meus amigos? Boa noite, Vladimir. Obrigado também, Neris. Boa noite. Nibs, muito top. Amanhã estou lá. Show de bola. Obrigado. DK Móveis, boa noite. Isaac, valeu, obrigado. Nós que agradecemos. Eu que agradeço vocês por estar de coração, vocês estarem me acompanhando e compartilhando isso aí. Porque o meu objetivo, como eu falei, e vou reforçar, é ajudar você, a sua marcenaria, a lucrar mais. Então a gente se vê amanhã. Um abraço, boa noite, pessoal. Até mais.